Fala, meu povo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa semana eu fiz um vídeo de uns 11 a 12 minutos, na qual eu explicava sobre como engajar um time, como manter um time engajado, como é, proporcionar um ambiente agradável. Porém, a parte mais importante e fundamental da gestão são as pessoas, certo? E mesmo sendo bem direto no assunto, eu ainda achei que faltou amplificar. E aí, o que eu venho trazer para vocês hoje aqui? A jornada, vou até botar aqui, a jornada, isso aqui, a jornada das pessoas nas empresas. Beleza? Por que eu quero explicar isso aqui para vocês? Eu vou explicar como deveria ser a jornada correta, os principais problemas que nós alcançamos ao longo do percurso e os motivos. Beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês? Qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer relação interpessoal, ela precisa de, no mínimo, uma boa comunicação, um bom entendimento. E eu acho que o mais fundamental do que eu venho explicar para vocês hoje é justamente essa parte de entendimento. Tá certo? Então vamos começar. A gente começa no ato da contratação. Tudo começa aqui. O que eu costumo sempre dizer é que a contratação ela é muito parecida com aquele princípio de namoro. Na verdade, uma relação empresa-colaborador nada mais é do que uma relação de relacionamento. Então, eu vou trazer para vocês o relacionamento mais próximo que nós temos, que é o relacionamento amoroso. Então, como é que funciona o namoro? Como é que funciona a contratação? Você tem uma vaga, certo? Você precisa de alguma aptidão, algum conhecimento para ocupar aquela vaga, e você vai buscar a pessoa que mais se enquadra. No princípio da contratação, nós podemos citar alguns fatores. Capacidade técnica, que eu considero como os pilares, certo? Para o cargo que ela está ocupando. Segundo ponto muito importante, se ela tem um perfil para aquele cargo. Eu já expliquei isso para vocês, beleza? Perfil comportamental. Vou botar aqui, comportamental. Para estar naquele cargo. E o terceiro ponto é o estado de vida que aquela pessoa se encontra. Bruno, isso é pessoal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue separar 100% todos os dias o emocional pessoal do emocional corporativo? Com certeza não. Por isso que eu gosto sempre de perguntar: Fulano, como é que está a tua vida hoje? O que é que você está buscando hoje no mercado de trabalho? Vou até botar aqui o spoilerzinho legal. O que é que você veio para essa entrevista? Quais são as tuas ideias? O que é que tu imagina nos próximos 2, 3 anos para a tua vida? Então é sempre bom você entender isso, certo? Eu vou passar bem superficial, porque senão a gente já vai terminar daqui a uns 3 dias. Então, no ato da contratação, que são pilares para mim, são saber a capacidade técnica, pode ser sobre experiência ou pode ser sobre formação. Perfil comportamental da pessoa, se ele vai enquadrar naquela vaga que eu preciso, e o estado de vida que ela está, o que ela está buscando. Segundo ponto que eu acho que é muito importante contratou, é a pessoa ideal, é a pessoa que você considera como correta, ela precisa ir para a segunda etapa. Período de experiência. Como é
que vai acontecer esse período de experiência. Você vai ter um acompanhamento mais próximo entre 30 e 90 dias, certo? Eu tenho uma receitinha top, mas isso aí eu deixo para os meus alunos de consultoria, certo? O que é que você vai fazer? Você vai analisar. Em um mês não dá para você ter 100% de certeza, em 2 também não, em 3 também não. Mas a sua porcentagem de assertividade vai aumentar nesse período. Por quê? Porque no primeiro você deixa, orienta e observa. No segundo você já compara com o primeiro, no terceiro você compara com os outros dois. E aí você tem uma noção no que diz respeito teoria, ação, se aquela pessoa ela realmente se enquadra na tua vaga. O teu acompanhamento ele deve ser extremamente preciso e assertivo. Como você vai fazer isso? Acompanhando em forma de número, acompanhando em forma de comportamento, e acompanhando em forma de perfil, certo? Período de experiência, aprovou, deu tudo certo, tá tudo ok, você já passa para a terceira etapa. Não que você não tenha começado aqui, certo? Mas essa parte operacional vai exigir muito intelecto daquela pessoa. E você precisa testar se ela está preparada. Ela se mostrou preparada, ela te provou que ela está preparada, aí você vai assumir o terceiro ponto, que é a implantação da cultura da tua empresa, certo? Nesse momento de implantação é onde você vai validar, fulano, a vaga é sua. E agora a gente vai começar, de fato, a te inserir no teu setor, na nossa empresa, no teu cargo. Esse momento que você bate o martelo, vai ficar, aí você vai começar a fortalecer, porque ela já viveu isso nos 30 a 90 dias, ela já viveu essa cultura, ela já viu como era, ela já viu quais são os pontos, e você vai começar cada vez mais inserir ela dentro dessa cultura empresarial. Fechado? Vou falar o ciclo todo e no final eu falo aonde que a maioria das empresas erram. Terceiro ponto, após a implantação da cultura, ela vem, eu vou até botar aqui um maisinho, ela vem casada com o operacional. Aí é onde você insere essa pessoa no operacional de fato. Ou no caso do que a gente mais estuda aqui, que é a assistência técnica, você vai inserir ela na produção. Ela já passou pela contratação, foi aprovada. Ela já passou pelo período de experiência. Tiveram alguns ajustes, mas você conseguiu moldar, remodelar. E aí ela foi para a implantação da cultura. Ela de fato entrou na sua empresa hoje. Você implantou a cultura e você consequentemente já botou ela no operacional ou na produção, que é o que a gente costuma dizer quando o cara passa pelo período de experiência, ele entra no processo de fato, certo? Nesse ponto, você tem que ter muito cuidado no que diz respeito a... Aqui eu vou até abrir uma caixinha. Para que isso aqui funcione, tem até umas observações.
Se você contratou esse cara porque o estado de vida dele condiz com o que você tem de função, de vaga, de cargo para ele ocupar, esse momento em que ele de fato entra no teu processo, o que você tem que ter? Você tem que ter colaboradores selecionados, seccionados por níveis. Por quê? Para que ele entenda que eu contratei um assistência, contratei um técnico iniciante. Ele tem que entender que existe uma jornada, era essa palavra, entender a jornada. Existe uma jornada, só para você ter um exemplo, existe uma jornada que ele pode percorrer para chegar no pico. Eu tenho uma série de bagagens, uma série de atribuições para cada nível de técnico que eu tenho em laboratório. Para que o cara chegue no nível mais elevado, ele tem que entender que existe uma jornada que ele tem que percorrer para que ele chegue lá. Ele vai chegar rápido, ele vai chegar lento, vai depender muito exclusivamente dele. Eu vou dizer e dar essa informação do que ele precisa para passar para o próximo nível, do que ele precisa para passar para o próximo nível, e assim sucessivamente. Isso tem que ser exatamente nessa etapa. Por quê? Porque na implantação da cultura ele já entende que tudo isso é atribuído ao nível de conhecimento, ao nível de energia, ao nível de cuidado que ele tem com aquele cargo que ele está ocupando, para que ele possa crescer exponencialmente dentro da tua empresa. Lembra que eu falei que quase nunca o maior estímulo é o financeiro. Isso aqui estimula muito mais. Isso aqui, quando você trabalha numa linha de produção, estimula muito mais. Porque o cara chega nesse nível e ele quer chegar aqui. O que é que eu preciso? Meu amigo, para chegar aqui você precisa disso, para chegar aqui você precisa disso, para chegar aqui. Então ele se sente motivado. É um sistema de motivação que toda e qualquer empresa deveria seguir, certo? Com toda certeza, porque funciona. Então a gente sempre usa o que funciona. Nesse momento, após esse momento, ele entender como funciona isso tudo, a gente vai para a implantação das. Vou até botar grande. Implantação das metas. Todo e qualquer colaborador, dono, sócio, adjunto, todas as pessoas que constituem um papel dentro de uma empresa precisam entender que tudo vai ser possível com os batimentos de meta. A meta não é. Muita gente pensa que a meta é o teto. Tipo assim, minha meta é 10 mil em acessório. Eita, eu vou chegar lá. Não, tá errado. Você tem que passar da meta. Porque a meta ela não é o ponto de chegada. Pelo contrário, ele é o ponto de partida. Porque a partir do momento que você bate a meta, a empresa vai pagar todas as contas em dia. Graças a Deus, vamos subir. Essa política que muita gente não entende quando passa a criar meta, ou quando vai criar meta, muita gente não entende que a meta ela é um divisor de água entre ter saúde, meta, ter saúde na empresa e alcançar o resultado para pagar as contas. Ter saúde na empresa e alcançar o resultado para pagar as contas. Certo? Então a meta ela não tem que ser piso, ela tem que ser teto. Para que você consiga. Desculpa, o inverso. A meta ela não tem que ser teto, ela tem que ser piso. A partir dali você consegue sobressair. A partir dali você consegue resultados melhores. A partir dali você ganha mais dinheiro. Ok? Implantação das metas. A implantação das metas ela vai ocorrer junto com com o desenvolvimento de resultados. Quando você cria uma meta,
você tem que explicar o porquê daquela meta, o porquê de ser 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil. E quando você entra no mérito de explicar, é onde entra o desenvolvimento dos resultados. Quando você vai passar uma meta para uma pessoa, você não tem que chegar e dizer, ó, fulaninho, mês que vem você tem que vender 50 mil de acessórios. Não. Você tem que explicar toda a história por trás daquilo. Você tem que explicar o que acontece nos bastidores daquela operação. Por quê? A meta é 50 mil. Vamos bater. Vou para cima. Isso não existe. Fulano, nós precisamos vender isso. Nós precisamos alcançar esse objetivo. Nós precisamos alcançar isso para que nós tenhamos a ascensão de nível, para que a nossa empresa continue saudável, para que nós tenhamos resultados, para que nós consigamos alcançar mais clientes, alcançar uma operação diferenciada, ter uma empresa diferenciada. Então, a implantação da meta não é de jogar a meta nos peitos e vou para cima. Não, não existe. Não é para ser assim. Você tem que desenvolver a política de resultado, desenvolver o porquê que a gente precisa dos resultados, dizer, mostrar, exemplificar o que existe nos bastidores, certo? E aí a gente entra numa parte que eu acho muito legal. E eu perdi meu apagador. Achei. E aí a gente entra como se fosse na fase de subir a régua. Até brincar, vou botar aqui a réguazinha para cá. Ó. Porque essa parte é onde, até botar assim, ó, onde a gente separa os até botar assim, ó. Vou até botar assim para ficar mais bacana. É nessa parte que a gente separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Por quê? Aqui a gente vai começar a alavancar. A gente contratou, treinou o cara, implantou a política da cultura de resultado, implantamos o cara no operacional, botamos a moça no operacional, jogamos para ele a verdade nua e crua sobre a política de meta, por que, que a gente precisa, por que, que esses números têm que ser alcançados todo mês, ou toda semana, ou todo dia, que a gente sempre secciona, e a gente vai começar a separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. A gente vai subir a régua, certo? Aqui é onde você vai separar aquela galera que teve o melhor resultado. Por que, que eu estou botando símbolo de dinheiro? Porque resultado, no final das contas, é dinheiro no bolso. E aí você vai começar a desenvolver essas pessoas. Só lembrando, líder não tem a ver com cargo, tem a ver com postura, com posição, com constância, certo? Só que você vai desenvolver novos líderes. Quais são as ferramentas que você pode usar para desenvolver esses líderes? Que a que eu mais gosto é a que eu acho mais assertiva. Tarefas. Você vai pegar parte das suas tarefas operacionais, aquelas tarefas do dia a dia, e você vai começar a delegar. Ah, Bruno, eu vou delegar e vou deixar o cara se virar? Não. Chama o cara para o cantinho, explica que ele vai ter uma oportunidade de amplificar os resultados que ele já tem, ver se esse cara tem o perfil comportamental para receber essa responsa, ver se ele aguenta o peso, certo? E você vai começar a delegar tarefas e vai acompanhar os resultados. Mais ou menos nesse período aqui. Lembra no começo que eu falei que isso aqui é um relacionamento? Vamos voltar para o amoroso? Esse aqui é o momento que você pega na mão da mocinha, bota aquela aliançazinha de noivado. Aqui é o noivado. Então é nesse momento que você entende que aquela pessoa tem potencial, que aquela pessoa tem o perfil
perfil de se tornar a pessoa que vai caminhar com você o resto da vida. Só que aqui é aquela pessoa que vai te ajudar, te auxiliar, te substituir em alguma fatia da tua operação. Vamos botar noivado. Pronto. Aumentou um pouquinho a responsa, começou a dividir as contas, começou a dividir o tempo, começou a focar no mesmo foco que você, receber um pouco da tua carga, e aí você vai testar essa pessoa. Ela sobressaiu. A gente vai fazer o quê? A gente vai validar, primeiramente. Em segundo, a gente vai premiar. De qual forma? Essa pessoa vai se tornar o líder do setor ou gestor da área. Quando você forma essas pessoas na sua empresa, você é uma empresa pequena, até 10 colaboradores, contando com você, quando você consegue formar uma ou duas pessoas, que aí vai ser o quê? É a pessoa do financeiro, é a pessoa do gestão de pessoas, recursos humanos, é a pessoa do caso de assistência técnica, é o chefe do laboratório, é o pessoal do marketing. Quando você consegue desenvolver essas pessoas, você vai amplificar exponencialmente a sua operação. Por que eu estou dizendo que você vai amplificar a sua operação? Porque você vai ter o Bruno, você vai ter um Bruno em cada setor, uma cópia do Bruno em cada setor. Você vai ter uma pessoa com uma cultura muito bem implantada. Então, tô num belo da porra. O Bruno tá viajando, tá planejando outra coisa, tá abrindo filial em outro país. Como é que eu vou resolver? Eu tenho uma cultura muito bem implantada. Eu vou usar os valores da empresa para tomar certas decisões. Então é nesse momento que você, entre aspas, você tira um pouco da responsabilidade. Lembrando, operacional. Você tira um pouco da responsabilidade operacional e divide com os novos líderes, para que você tenha mais tempo disponível para planejar, para ampliar a tua empresa, para criar filiais, uma série de fatores que você pode fazer. E aí é nesse momento que você consegue sair mais da operação e que você consegue voltar à normalidade da sua vida, porque enquanto você construiu esse ciclo, você estava 200% na empresa, agora você vai ficar 100%. Fechado? Então essa é a jornada correta que as coisas devem acontecer.